Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, seja bem-vindo à nossa última videoaula do primeiro assunto, a sexta videoaula da introdução do nosso curso A Bíblia em Minhas Mãos. Eu sou o professor Roberto Silva e essa é a nossa sexta videoaula. Peçamos todos a luz do Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos juntos, estaremos sempre, em nome da Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nós estamos fazendo agora a nossa sexta videoaula, completando um ciclo de 6 frações de uma única aula, que é a aula de introdução ao estudo da Bíblia. Nessa sexta videoaula, a gente vai ver um assunto bem interessante, que é a história da escrita. Mas na videoaula anterior, nós vimos como se deu a formação do texto sagrado. Ela parte dos dados da tradição e vai seguindo até ganhar forma escrita. A transmissão do dado, que começa com o ensinamento oral, ele começa com a inspiração bíblica. O autor sagrado, depois de processar os dados, ele faz um anúncio. Esse anúncio vai gerar uma vivência. Essa vivência vai durar um tempo, né, sendo acolhida ou não aquela mensagem. E mais tarde, muito tempo depois, o resultado daquela vivência é que vai ser posta por escrita. Às vezes, na maioria das vezes, por um outro autor sagrado inspirado pelo Espírito Santo. E aí isso dá origem ao texto. Mas por que isso aconteceu? Porque o povo hebreu demorou muito tempo na história para ter contato com a escrita. Vamos entender isso direitinho. Nessa sexta videoaula vamos falar justamente sobre isso, sobre a história da escrita. Como ela surgiu no mundo e como ela caminhou até chegar na civilização hebraica. Bom, o fato que marca a transição entre a pré-história e a história antiga é a invenção da escrita. Quando a gente fala de pré-história, a gente está falando de um tempo onde não havia ainda escrita. Quando a gente fala de história antiga, começou a existir registro escrito. Então, o que diferencia pré-história de história é o desenvolvimento da escrita. Então, a escrita marca essa transição. Nos importa saber quando que o povo hebreu passou a registrar a sua história por escrito. Porque não basta ter registro histórico. Às vezes existe registro histórico, mas em outra civilização. O que nos importa saber é quando os hebreus passaram a registrar as coisas por escrito. Então, a escrita ela surgiu entre os anos 3.500 e 3.200, não existe um consenso, uma unanimidade entre os historiadores. É tanto que alguns afirmam 3.500, outros afirmam 3.000 e até 3.200 a origem de registros escritos, né? Mas há uma unanimidade que esses registros surgiram entre os sumérios. Os sumérios foram os primeiros a desenvolver um código escrito, usando placas de argila para desenhar as letras. É a chamada escrita cuneiforme. Então, se utilizava uma argila mole, moldava ela, alisava a superfície, e com alguma ferramenta, nessa argila mole, se ia entalhando os caracteres daquela linguagem. Então, essa escrita era feita, ganhou esse nome de escrita cuneiforme, porque ela era formada com uma ferramenta parecendo uma cunha, né? Tipo uma lâmina. Né? Aqui tem um modelo de uma escrita cuneiforme. Dá para a gente ver claramente uma placa de cerâmica que, quando estava ainda mole, com um estilete, uma ferramenta, uma ponta de pedra, uma pontinha de uma lança, algo cortante, em formato de cunha, foram feitos esses caracteres que
representam aí uma linguagem na escrita daquele povo da antiguidade, os sumérios. Esse é um modelo de escrita cuneiforme. Mais tarde, isso foi entre 3.500 e 3.200. Nós vamos ver depois uma tabela da linha do tempo, porque é importante que você faça essa caminhada. Antes de Cristo, a numeração vem descendo. Quanto mais desce, mais está chegando perto de Cristo. Em Cristo, zera. E de Cristo para nós, a numeração é crescente. Então, quando a gente fala 2000 a.C., é mais recente do que 3.500 a.C. Então, os sumérios, entre 3.500 e 3.200 a.C., desenvolveram esse método de entalhar na argila. Mais tarde, lá pelo ano 2000 a.C., os egípcios desenvolveram dois tipos de escrita. Os desenhos conhecidos como hieróglifos e a escrita em pedra. Eles entalhavam na pedra. Aqui a gente tem dois tipos de escritas egípcias, né? Entalhadas em pedra. Dá para a gente ver aqui um bloco de pedra bruta que foi entalhado com o auxílio de alguma ferramenta. Depois vocês revisam a aula e verifiquem direitinho, pesquisem na internet hieróglifos egípcios, escritas entalhadas em pedras e vocês vão encontrar. Escrita cuneiforme, que são lá dos sumérios, vocês vão encontrar. Isso facilita o entendimento do nosso curso. Mais tarde, cerca de 1350 a.C., os egípcios, que já tinham um método de entalhar na pedra, eles revolucionaram a escrita com uma nova modalidade, uma técnica moderna, que foi o papiro, a escrita com o papiro. O papiro era uma planta que dava na margem do Nilo, parecendo uma tiririca. E do caule do papiro, ele era retirado filetes fininhos que eram montados, costurados, até formar uma superfície parecendo uma folha de papel, onde era possível aplicar uma tinta e escrever sobre ela. Aqui nós temos uma demonstração de como era essa planta, uma planta com caule grosso, mas era uma planta pequena. A imagem sugere que era uma planta maior, mas é a forma como a imagem foi feita, a foto. Mas é uma planta parecendo uma tiririca, mais ou menos a altura de uns 70, 80 centímetros, talvez um pouquinho mais. Então, desse caule dela, era tirada as lascas e os filetes para depois botar para secar e fazer todo um trabalho e costurar, unir esses filetes de alguma forma, às vezes com uma costurazinha, às vezes com outra forma de colagem, e dali você conseguir aplicar a tinta. E aqui à direita aparece a figura de um papiro já pronto, já um papiro antigo, que recebeu tinta na sua superfície. Então, esse foi um método revolucionado já pelos egípcios, que foi mais moderno do que a escrita em pedra. Ainda sobre a história da escrita, mais tarde, cerca de 1800 a.C., os babilônicos utilizam métodos sumérios na escrita cuneiforme, ou seja, aquele método de escrever numa argila mole que os sumérios desenvolveram lá entre 3.500 e 3.200, os babilônicos em 1800 a.C. vão fazer a mesma coisa. Observem a distância em anos de quando os sumérios desenvolveram aquela técnica e quando elas chegaram até os babilônicos. Então é muito tempo, de 3.500 a 3.200 até 1.800 é muito tempo. Então as civilizações levaram tempo para uma conhecer ou desenvolver o seu próprio recurso de escrita ou conhecer o recurso de escrita de outro e passar a utilizar. Lembrando que 1800 antes de Cristo é mais ou menos a época do patriarca Abraão, de quem nós vamos falar no outro momento. Só quero mostrar aqui que 1800 é mais ou menos a época do patriarca Abraão. Mais tarde, em torno do ano 1600, os fenícios também vão desenvolver
a mesma técnica que os babilônicos passaram a desenvolver, que é técnica originada lá dos sumérios, escrita cuneiforme numa superfície de argila. Mais tarde, cerca de 1200, só em 1200, é que as primeiras tradições dos hebreus vão ser codificadas por Moisés. Algumas tradições, tá? Moisés, ele é um homem que vai viver na corte egípcia. Nós vamos aprender mais sobre ele em aula própria. E lá ele vai ser instruído nas artes, na leitura, e ele vai codificar as primeiras tradições orais dos hebreus. Então, só em 1200, olhe quanto tempo de distância tem entre Moisés e as tradições dos hebreus, né? A gente já teve muitos outros patriarcas lá para trás, e só em Moisés que vão ser codificadas as primeiras tradições. Mas Moisés vai codificar apenas algumas tradições. Somente a partir do ano 970 é que os hebreus vão dar início a uma atividade literária intensa. Isso só vai acontecer no reino de Salomão, que é filho de Davi. Então, somente em 980, 970, é muito tempo passado, é que vai florescer a cultura literária dentro do povo de Israel. Tá bom, queridos? Então, aqui fica a nossa informação privilegiada de que o povo hebreu, o povo de Israel, só vai desenvolver atividade literária a partir de Salomão, a partir do ano 970 a.C. Tudo o que aconteceu antes disso ficou na memória popular, ficou na tradição oral. E é essa tradição oral que vai dar origem às fontes do Pentateuco que nós vamos estudar em aulas seguintes. Então aqui tem um mapa com algumas evidências históricas de locais onde surgiram escritos bíblicos, né? Revisem esse mapa, vejam direitinho. Nós temos aí vários pontos, desde o Antigo Egito, na Suméria. Eu vou fazer uma marcação aqui rapidamente. Então aqui, Babilônia, Suméria, Antioquia, Jerusalém, Egito, região de Alexandria, região da Ásia Menor, região de Corinto, onde foi escrito o primeiro documento do Novo Testamento, a Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e mais aqui a região de Roma. Então, esses são os locais onde há registros e evidências históricas de escritos bíblicos na antiguidade. Vejam esse mapa com atenção. Aqui nós finalizamos a introdução do nosso curso. E nós concluímos a nossa primeira parte, que é a parte introdutória, com 6 videoaulas. Muito obrigado a todos. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar as tradições de Israel. Muito obrigado e até a próxima.